Boa noite a todos, bem-vindos novamente. Eu sou o Rubens, essa é a Mara, para quem não nos conhece. Nós temos um canal, Vida que Funciona, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. A nossa intenção é trazer o autoconhecimento para vocês, focando na questão da gestão, da autogestão, do ter uma vida que funciona, para que tudo na sua vida possa estar de acordo com aquilo que você quer, que você deseja, que você sonha, dentro das suas habilidades, suas capacidades, para você ter os seus resultados e não simplesmente levar uma vida que não é a vida que você quer. E assim, a gente tem recebido várias informações de pessoas que estão caminhando e estão colhendo frutos dessa caminhada, e pra gente é uma forma da gente enxergar que realmente tudo isso que a gente tem feito vale a pena, gente. Obrigada pelas mensagens, pelas histórias, quando vocês mandam pra gente dizendo: estou fazendo tal coisa, está funcionando, estou melhorando. É isso que nos motiva a continuar. A gente sabe sim que autoconhecimento é algo que muitas vezes é sofrido, é difícil, é pesado, é cansativo, mas é necessário, né? É importantíssimo que para você ter uma vida realmente boa, que você se conheça. Então todos os processos são importantes, cada pessoa busca de uma forma fazer esse autoconhecimento. A gente sempre vai comentar aqui com vocês das várias possibilidades do autoconhecimento. A gente trabalha com a área de análise transacional, é a forma como a gente encontrou um bom caminho para conhecer como funciona a nossa mente, como funciona a relação das situações vividas do passado, como você se comporta hoje. Então a gente tem trabalhado através da análise transacional. É a única forma do autoconhecimento? Não, existem vários caminhos. Essa é a forma como nós encontramos e tem sido importante e tem sido interessante pra gente, por isso a gente tem trazido aqui para vocês, para compartilhar esse conhecimento com vocês. A gente seguiu esse caminho de estudar e aprofundar na AT, justamente por ser uma teoria desenvolvida por um psiquiatra. Ele tinha como princípio básico que isso tudo fosse de simples compreensão, de fácil acesso, de praticidade. Então, quando a gente estuda e aprofunda na teoria da análise transacional, a gente entende e percebe isso nas nossas vidas, que facilita o autoconhecimento, o processo de desenvolvimento, as relações ficam facilitadas em todas as áreas. Então a gente começa a deslanchar realmente nas nossas diversas áreas da vida. E então a gente usa essa teoria como plano de fundo, como base para alavancar o desenvolvimento humano. E é isso que a gente traz para vocês. Tá? E nessa semana a gente lançou a ideia de fazer uma live de perguntas e respostas. E como a Mara comentou no começo, a gente teve várias perguntas, algumas se assemelharam, a gente juntou num pacotão, numa pergunta só. Por isso, inclusive, não vai identificar tal pergunta de quem, tal pergunta de quem. A gente vai fazer a pergunta e vai respondendo, para que esclareça um pouquinho mais para vocês, e eu espero realmente que isso colabore no processo do autoconhecimento e do desenvolvimento de vocês todos que estão assistindo a gente aí e nos seguem frequentemente, né? Gente, para quem já está acompanhando a gente, que já conhece esse intuito, vocês com certeza já perceberam que muitas coisas que são faladas aqui dá para vocês usarem no dia seguinte na vida de vocês. Então o nosso convite é que vocês chamem as pessoas, compartilhe com as pessoas, avise as pessoas que estão tendo essas lives toda quarta-feira de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, do quanto é importante você pegar uma informação que às vezes naquele dia você fala assim: nossa, isso não serviu para mim, e outra coisa que você fala: nossa, isso serviu demais para mim. É direto pessoas me mandando mensagem: nossa, você estava falando aquilo para mim, né? Não, nós estamos falando para todo mundo, para todos vocês, mas aquilo se caiu para você é porque realmente era importante. Então quantas pessoas poderiam estar aqui, poderiam estar tendo um conhecimento maior, porque conhecimento, gente, a gente tem que distribuir. Conhecimento é algo que a gente tem que compartilhar. Quanto mais conhecimento vocês compartilharem, quanto mais conhecimento e mais pessoas a gente puder chamar para estar junto, mais a gente consegue mudar esse mundo doido que a gente está vivendo. Porque vocês têm visto aí, não tá fácil se relacionar não, porque você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Você tenta ajudar e a coisa se degringola. Por quê? Porque as pessoas não estão entendendo o que é viver, as pessoas estão perdidas. Então chame as pessoas para virem.
Sabe? Convida teu pai, tua mãe, tua tia, teu avô, tua avó, tua prima. Teu amigo, teu esposo, tua esposa, enfim. Seu inimigo também, se você falar assim, vamos gastar tempo naquela live, chama seu inimigo também. Porque assim, gente, quem sabe o inimigo vai entender e vai melhorar e vai se tornar teu amigo. Porque com o autoconhecimento a gente melhora. E melhorando facilita, né? Facilita, a gente muda e às vezes reestrutura relações, é muito legal. A gente vem estudando e compartilhando isso ali no COIA, no processo físico, pessoalmente, né, com curso, enfim, né, nos nossos atendimentos, e esse ano que a gente decidiu trazer isso para o online e estamos aqui, disponíveis, dispostos a colaborar com o processo de vocês, é para isso que a gente está aí. Mas eu acho que a gente podia agora começar com a primeira pergunta. Podemos iniciar? Então, a primeira pergunta que nos veio Mara, quais as etapas do autoconhecimento? O autoconhecimento é um processo que você faz numa jornada onde você vai buscar entender quais são as características que você foi aprendendo durante a vida e hoje você acaba executando tudo isso nas suas ações, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Então, tudo que você viveu durante a tua vida formou quem você é hoje. Existem vários caminhos para o autoconhecimento. O nosso caminho que nós temos abordado é através da análise transacional. A análise transacional é uma teoria de comportamento que faz com que a gente compreenda quem nós somos, como o Rubens sempre brinca, com quem nós somos na fila do pão. Então, a partir do momento que você começa a entender quais são os seus sentimentos, suas características, você começa a entender o seu comportamento e por que você reage dessa forma no mundo, nos seus relacionamentos e tudo mais. Então, dentro do curso do Vida que Funciona, a gente consegue aprofundar essa informação e vocês conseguem caminhar pelo autodesenvolvimento, por todo esse conhecimento de uma forma muito mais profunda. Mas de uma forma rápida, aqui agora, a gente pode passar 4 características do autoconhecimento. Primeira coisa, autopercepção. Você começar a perceber as características que você tem, como você foi formado, as histórias que aconteceram, positivas e negativas na sua vida, como você reagiu a essas situações para ser quem você é. Então, primeira coisa, autopercepção. Segunda situação, autoanálise. Ou seja, você avaliar essa questão toda que você viveu, analisar de uma forma investigativa e até avaliativa daquilo que você viveu, para você começar a entender por que você funciona como você funciona. Às vezes a gente tem uma resposta automática a uma situação por situações que a gente fala sempre do quadro de referência, por aquilo que você já vivenciou e aquilo está límbico, a reação vai acontecer. Terceira seria o próprio autodesenvolvimento. O autoconhecimento é diferente de autodesenvolvimento, gente. Uma pessoa que se autoconhece, desculpe te interromper, não necessariamente se desenvolve. Ela simplesmente tem conhecimento sobre aquilo. Então, o autodesenvolvimento é o momento onde você decide compreender aquilo que você está avaliando, você está percebendo. Então, primeiro você percebeu, daí você avaliou e daí você decidiu mudar. Você vai desenvolver, você vai crescer, você vai subir um degrau. Então, o desenvolvimento vai fazer você agir e mudar aquele padrão que estava instalado no seu dia a dia, no seu comportamento. E o quarto é o autocuidado. A partir do momento que você percebeu, você avaliou, você começou a se desenvolver, você vai cuidar dessa caminhada. Cuidar com amor, cuidar com prazer, cuidar com zelo realmente dessa caminhada. Por quê? Porque é algo que demanda energia, não é, a gente sempre fala que é uma coisa desafiadora, porque demanda tempo, e você tem que ter amor por esse processo. Porque tem horas que você vai se alegrar com as mudanças, tem horas que você vai se frustrar, porque você vai olhar para a situação e falar, ai, agora? E é um processo longo, mas possível, lindo, com resultados maravilhosos, onde você consegue daí ter realmente uma vida que funciona. Exatamente. Eu só acrescentaria essa questão desse processo, eu diria para vocês, não para desanimá-los, mas como um dado de realidade.
Ele é um processo bonito, ele pode ser um processo muito prazeroso, muito gostoso, mas ele é um processo que não tem fim. Que não tem fim. Uma vez que se entra nele, dia a dia você precisa se atualizar, você precisa se rever, você precisa se conhecer mais e mais, e assim você consegue uma plenitude cada vez maior. Então, de novo, não para desanimar, mas sim ao contrário, incentivar e mostrar que é uma jornada tão prazerosa que ela não tem fim. É o tipo do passeio que não acaba mais. Você embarca e a cada dia uma nova descoberta, a cada dia uma realização, a cada dia uma comemoração que te faz querer mais e mais e mais. É viciante a jornada do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Vale a pena. Muito bem. Agora nós vamos para a segunda pergunta, que é a seguinte. Rubens, essa você vai responder. Eu que respondo agora. Vamos responder. Rubens, como prevenir e lidar com as distrações que atrapalham esse processo do autoconhecimento? Então, eu costumo chamar esses atrapalhos, essas distrações de ruídos, né? Então você está num lugar e de repente tem algo te incomodando e você percebe que é um barulho, enfim. E ele fica tão forte às vezes que você não desconecta dele. Sabe aquele alarme que você fica ouvindo, ele não para, por mais que você foque no teu trabalho, fica aquele alarme lá no fundo te atrapalhando a tua missão ali de leitura, seja o que for que você está fazendo. Então, essas questões que distraem vocês, que fazem você perder o seu foco, eu gosto de chamar de ruídos. E esses ruídos você pode lidar de maneira a conseguir ignorá-los para que eles não tirem você do seu caminho. Muitos desses ruídos você não resolve, porque são questões culturais, questões impostas, o alarme que está disparado e você não tem como ir lá desligá-lo. Não dá. Você tem que aprender um caminho de ignorá-lo para que você não fique focado nele, mas sim na sua proposta, no seu propósito. Então sim, esses ruídos, essas distrações são muitas e hoje em dia são muitas distrações, muitas, desde os eletrônicos, as redes sociais, essas questões sociais que a gente tem hoje em dia, até questões próprias, pessoais suas, de não permissões, injunções, enfim, outras questões mais profundas um pouco. Porém, sim, estes ruídos existem, sim, eles podem atrapalhar e no processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, você acaba por identificar o que te puxa, o que te distrai. E uma vez identificado, você tem a possibilidade de trabalhar a respeito daquilo. Então, identificando, você vai poder decidir o que é útil para você naquele momento. Ficar focado no alarme que você não pode desligar ou fazer algo que te desligue do alarme e não você desligue o alarme. Então, esse simples modo de encarar já pode servir como um pontapé inicial para você se desvencilhar dos ruídos, das distrações. Mas eu citaria para vocês 4 questõezinhas que eu listei para responder essa pergunta, de que para você conseguir fazer isso, primeiro preciso permissão. Você precisa se permitir e permitir que os outros sejam quem eles são e você seja quem você é. Que se você não se permitir sinceramente pensar, agir daquela maneira que você está se propondo, você se auto-sabota, você se bloqueia no processo. Então essa auto-permissão de ser quem você é importante. A segunda coisa que eu traria para vocês é a potência. Vocês terem potência para dar conta daquilo que vocês estão se propondo. O que acontece muito frequentemente, que a gente cai em uma distração muito facilmente, é que a gente se propõe algo que nós não estamos de todo preparados, de todos munidos do que é necessário para dar conta de fazer algo. Eu vejo muito isso. Muitas pessoas trazem isso para a mentoria, de que entendem e tal, e já têm o conhecimento, porém dão o passo e se percebem não potentes, não dão conta de segurar o puxado, porque realmente faltou um pouquinho de potência, faltou um pouco de preparo, de aprofundamento, de entender realmente o que está pegando e como está acontecendo para dar o passo. Então é um processo. Então a permissão e a potência precisam ser levadas em conta.
A outra é a paciência. Né? Vocês precisam ter paciência, porque, de novo, vou repetir a palavra, é um processo, não é um virar chavinha, não é do dia para a noite. A chavinha vira quando eu entendo a necessidade, isso é um virar de chave. Hoje eu acho uma coisa, amanhã eu já acho outra. Percebi algo diferente. Isso é básico em qualquer processo de mudança. Porém, é um processo, portanto, demanda paciência. Paciência porque você precisa se adaptar às mudanças, as pessoas que estão ao seu redor precisam se adaptar às mudanças, vocês vão acabar voltando, indo e voltando, vocês precisam aceitar essas mudanças que são necessárias e as mudanças que vocês já estão dando conta de fazer. Então, esse processo exige paciência. E o terceiro é proteção. Proteção. Para que você se sinta seguro no processo de mudança. Então, se você está no processo de mudança, o que os outros vão falar, o que os outros vão achar, ou até o que você vai achar de você mesmo, não pode interferir. Você tem que se autocuidar protetivamente disso tudo que vai rolar na sua cabeça e na cabeça dos outros. Que vão lhe acusar disso ou daquilo, vão falar, nossa, mas eu gostava mais do Rubens de antes. Pois é, porque o Rubens de antes atendia todas as suas demandas. E o Rubens de hoje decidiu que isso é bom para você, porém não é bom para ele. Portanto, o Rubens está mudando. É assim que precisa funcionar. E se você não tem essa permissão de bancar quem você está resolvendo ser, e não tem essa proteção de se cuidar, você é fisgado de novo e volta a ter o comportamento antigo, o padrão que você tinha. Então, nesses 4 aí que eu falei, a proteção, a paciência, a permissão e a potência, é preciso você estar atento para que você possa começar a se desvencilhar desse monte de ruído que está mundo afora aí, te atrapalhando no seu foco, te atrapalhando no seu objetivo de vida, de transformação, seja no profissional, seja no pessoal, seja na tua questão espiritual, seja no seu financeiro, seja em qual área que for. Então é importante você ter isso em mente, que sim, haverão ruídos e você precisa se autoconhecer para aprender a se desvencilhar desses ruídos. Certo? Muito bem. Então, vamos para a próxima perguntinha? Muito bem. Vou ler lá porque eu não vou saber de cor, essa aqui é compridinha. Por que não conseguimos dedicar tempo para a mudança e mantemos os padrões antigos, apesar de reconhecer a necessidade e a vantagem de mudar? Vou repetir. Por que as pessoas não conseguem dedicar tempo para a mudança, mantêm os padrões antigos, apesar de saber e reconhecer a necessidade e a vantagem da mudança? Por que vocês fazem isso? Não dedicam o tempo necessário para esse processo que vocês dizem estar se propondo? Sabe o que é interessante? Que olha nessa pergunta está escrito assim, olha, apesar de você reconhecer a necessidade e saber a vantagem, mesmo assim, o processo não vai. Você escolhe não fazer, E inconscientemente. deixa os ruídos tomarem conta. Eu não consegui porque... E vai entrar numa frase que eu sempre falo do eu quero ou eu queria. Se você quer como o ar que você respira, você faz. Se você queria muito fazer tal coisa, você já abriu a possibilidade para o teu cérebro de aceitar a derrota. Você queria, então quer dizer que você realmente não quer muito. E assim vai. Então, baseado nesta questão, o nosso cérebro está acostumado a se proteger, gente. Ele vai tentar proteger. E a mudança, o autoconhecimento, ele gera toda mudança, não só do autoconhecimento. Vocês sabem muito bem, mudar de uma casa, mudar de um ambiente qualquer, vai gerar bagunça. E faz um processo no começo de bagunça, desestrutura, para depois você organizar, reestruturar e funcionar. Então, muitas vezes, o que faz é uma autoproteção. O teu cérebro protege. E desta forma, você acaba não conseguindo agir e decidir pela mudança. Então, o que você tem que pensar nessa questão? Se você reconheceu que é uma vantagem, então comece a trabalhar esse bloqueio, desbloqueando esse medo. No processo do autoconhecimento, você precisa ter autopercepção, você precisa conhecer o que aconteceu no teu histórico, e muitas vezes o que aconteceu no teu histórico dói. Você voltar para aquela história lá do passado que fez você sofrer
e você vai ter que encará-la para poder mudar, para você poder viver hoje melhor, isso dói. Então, inconscientemente, o teu cérebro te protege. E por causa disso, apesar de você saber da vantagem, você bloqueia o processo e fala, quer saber? Desliga a live aqui, eu vou assistir lá o BBB, porque é muito mais legal você ver o problema dos outros e a vida dos outros do que você gastar tempo reconhecendo o seu problema e ir mudando as suas características. Dá um trabalhão. Então eu vou assistir o BBB, que é muito mais fácil. Essa é a grande questão, né, gente? Então, eu acho que vale a pena pensar um pouquinho nesses processos dolorosos e entender que apesar da dor, o ganho, a vantagem realmente vai ser maior. Então, foca na vantagem. Foca no resultado. Eu vejo muitas pessoas evitando de entrar em contato com muitas questões, justamente para se privar da dor, e muitos evitando conscientemente, não é inconscientemente, né? Para não entrar em contato. Porque uma vez que entrou em contato, algo é esperado, ele mesmo espera algo dele com aquilo, espera uma resposta, uma atitude. As pessoas às vezes não querem ter atitude, porque sabem que se descobrir algo a seu respeito, precisará fazer alguma coisa a respeito daquilo, precisar tomar uma atitude diferente, isso vai dar trabalho, isso vai tomar tempo e, putz, melhor fingir que tá bom. Deixa assim, porque senão eu vou ter trabalho, nesse momento eu não quero ter trabalho. Quando esse processo de deixar para depois é consciente, pensado e não é uma simples resistência para a sobrevivência, ele é ok. Neste momento eu não estou estruturado para dar conta disso, não estou estruturado para dar conta daquilo. Porém, quando esse processo é feito, principalmente inconscientemente, para simplesmente fugir do problema, os ruídos vão ser bem atrativos. As pessoas vocês vão ficar ouvindo um monte de coisa em volta para evitar e desconectar da questão que precisa ser resolvida. Então, de novo, se for consciente esse deixar para depois, e não é simplesmente fazer de conta que não existe, neste momento eu não estou preparado, o que eu vou fazer para me preparar para lidar com isso? Isto faz muita diferença, porque senão vocês devem conhecer pessoas, senão vocês mesmos devem já ter feito isso, de fingir que aquilo não existe. Quem sabe se eu não falar aquilo, como um passe de mágica, desaparece. Não desaparecerá. Simplesmente assim. Uma hora ou outra retorna e você vai precisar lidar com aquilo. Então, que seja preparado. Então, é importante entrar em contato, é importante reconhecer, é importante entender o que você vai precisar. E daí você olha para o teu arsenal. O meu arsenal é suficiente para dar conta? Vamos na jornada. Não, meu arsenal ainda não está completo. Preciso de mais isso, mais aquilo outro. Vai atrás e daí com o arsenal completo começa a resolver a questão. A grande falha do ser humano está aí. Vê o problema, olha para o arsenal, putz, não tenho nada, vai dar um trabalho, faz de conta que o problema não existe, que é mais barato. Mais fácil, não me custa nada. E daí tem uma vida que não funciona. E daí vai ter problema lá na frente, gente. É o que a gente sempre fala de relacionamento de casal. Por que estoura? Porque você não resolve o problema a hora que ele está acontecendo. Deixa para depois, vira um bolo de neve. A educação de filhos. Eu não sei fazer. Vai buscar a resposta. Porque senão chega na adolescência, não sei o que eu faço com esse menino. No trabalho. Vai vivendo um enrosco no trabalho de relacionamento. Até ser mandado embora ou ter que sair do emprego porque não se dá bem com ninguém. Ou da burnout. Então, quer dizer, resolva as coisas que vão acontecendo. A seu tempo, né? E vai buscando, porque informação, conhecimento, possibilidades, elas existem. A grande questão está no deixar a vida me levar, a vida leva eu. Daí não funciona. Não funciona mesmo. Bom, vamos para a terceira pergunta do dia. Acho que é quarta, sei lá. Perdi as contas. Melhor perguntar. Rubens, o autoconhecimento precisa de um gatilho? Qual seria o melhor incentivo para impulsionar a busca do autoconhecimento? É mais pela conscientização, por entender a necessidade, ou pela dor? A hora que está doendo eu vou atrás. Então, as duas maneiras são possíveis, tanto pela conscientização quanto pela dor. Eu, particularmente, prefiro a conscientização.
Eu acho uma via mais pacífica, mais amorosa, mais cuidadosa, onde você se dá tempo, você se respeita, você se protege, você conscientemente, né, da conscientização, resolve naquele momento tratar daquilo. Na dor, usualmente, é igual uma urgência, uma emergência, é algo que surge do nada e você tem que apagar aquele incêndio, mesmo sem ter as ferramentas. E você tem que correr atrás das ferramentas e resolver. Então, os dois processos podem engatilhar esse autoconhecimento. Porém, o processo da conscientização, do decisório é melhor. Na dor, muitas pessoas precisam desse trauma, desse chacoalhão, eu brinco, né? Deus dá uma tijolada em você. Muitas pessoas precisam disso para dar o primeiro passo. Ok. Eu prefiro não apanhar no processo. Rubens, eu prefiro não apanhar no processo. Eu prefiro não ter estes traumas. Eu prefiro não me preocupar, mas à medida que eu descubro as questões a serem trabalhadas, que eu entendo através do autoconhecimento o que na minha vida tem de desconforto, seja ele qual for, eu opto qual eu quero tratar em qual momento, se eu estou preparado ou não, quais as ferramentas eu disponho. Então é um processo de escolha onde eu vou fazendo aquilo e fica muito mais confortável para mim, muito mais agradável para mim, diferente de quando vem pela dor. É um bufetão na cara que você tem que lidar com aquilo naquele momento, pronto, acabou, não tem saída para você. Então, é possível o autoconhecimento ser gatilhado pela conscientização? Sim. Pela dor? Sim, é possível. Tá. E como que eu faço quando a pessoa não se conscientiza, né? A pessoa não tem consciência da necessidade. Ela não tem, simplesmente não tem. Uma hora ela vai ter, seja pelo trauma, seja pela conversa amorosa. Seja por um bufetão, seja pela conversa amorosa, que partirá de você ou não, que partirá da vida ou não, partirá por um momento que ela, puxa, eu preciso pensar sobre isso, ou não, uma live que ela está vendo e, puxa, eu nunca pensei sobre isso, é hora de começar a pensar. Então, esses processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento podem ser gatilhados pelas duas questões. Independentemente da escolha, o processo se iniciará. Porém, o que eu percebo, principalmente com a questão da mentoria que eu tenho feito, é que quando é pela dor, a pessoa acaba tratando daquilo emergencialmente, do jeito que dá, não do jeito potencialmente adequado, faz o que precisa ser feito para apagar o incêndio, nem sempre tem as ferramentas, como eu comentei, e tende a cansar demais nesse processo, sofrer demais nesse processo, que faz que quando ele está terminado, aquele processo emergente ali, ela sente e canse. Fala, deu, preciso respirar. E para, e fica estagnado, até a próxima urgência, emergência. E, de novo, não se conscientiza de que há coisas que precisam ser trabalhadas. Então, o processo de conscientização vai abrir a porta para que você dê passos e mais passos, sem depender do estímulo externo, que normalmente é a dor, normalmente é um bufetão, normalmente é um trauma. O amor. Auto-amor, autocompaixão. E quando possível ter alguém, como eu tenho, minha esposa, e ela me tem, como sim, fatores que cutucam, não pela dor, pelo amor. Quem sabe assim, tem jeito de falar, quem sabe assim, esse ponto não poderia ser alguma coisa a ser trabalhada? E a pessoa pensa a respeito. Sim, não agora, não absoluto, e pronto, e tudo bem. Mas não pela dor. Então, às vezes, vocês podem ter sido despertos para isso com um bufetão de alguém mesmo. Alguém te falou uma verdade doída na cara e, putz, vou ter que mexer com isso. E daí, ok, você começa um processo. Porém, é muito mais confortável quando alguém te fala sobre a mesma condição de uma maneira mais amorosa, compassiva. E se partir de você para você mesmo, óbvio, né? A não ser que você seja masoquista, você não vai se autoflagelar, você não vai se autopunir. Você vai se olhar com esse olhar de amor, entendendo que o jeito que você está funcionando é o jeito que você deu conta até hoje. Não é um jeito que você gosta, porém é o que você sabe fazer. Então vamos aprender um jeito diferente, paciência. Eu sei fazer desse jeito. Hoje, estou me dispondo a aprender a fazer de um jeito diferente.
Aí você abre para atualização. E aí está a maravilha do desenvolvimento humano. Abrir-se para a atualização. A atualização, as pessoas estão acostumadas a pensar no âmbito profissional. Né? Tem que manter atualizado, o último sistema, a última novidade, o último isso, o último aquilo. Bacana, legal, profissionalmente importantíssimo estar up to date com as melhores e maiores técnicas aplicadas na modernidade. Ok, é isso. E com relação aos seus relacionamentos, sua vida financeira, sua vida como um todo, seus filhos, seus pais, seu esposo, sua esposa, seus amigos, e isso como é que tá? Como tá esse né, teu relacionamento com a sociedade, a tua responsabilidade social, como que tá tudo isso? Tá atualizada? Provavelmente não, e em especial os relacionamentos mais íntimos. E se não está, a autopercepção, a consciência faz com que você comece a dar passos e passos até chegar lá. Gente, sabe que enquanto o Rubens estava falando, eu lembrei de uma coisa que é muito comum. A falta de planejamento e a falta de ensinar isso na escola ou na família, que eu não acho que a escola tem que ensinar, acho que quem tem que ensinar é pai e mãe mesmo, sabe? A não planejar faz com que as pessoas tomem decisões que depois olham para trás e falam, eu tomei aquela decisão, nem sei por quê. Ou porque não tinha outra alternativa, só tinha aquela opção. Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Comprar um cachorro, ou pegar um cachorro, ou qualquer coisa assim. Eu sempre falo pro Rubens, quando a gente verifica essa questão, a gente fala assim, poxa, peraí, a partir do momento que você vai decidir por uma situação, não tô falando de autoconhecimento agora, tá? Eu tô falando de uma decisão familiar por um processo qualquer. Você tem que lembrar quanto tempo vive um cachorro, se vai ter dinheiro para sustentar aquele cachorro, se você vai ter possibilidade de levar aquele cachorro no veterinário, se você vai ter tempo de cuidar e dar carinho, se você vai ter, sabe, coisas parecem tão simples, mas as pessoas não pensam nisso quando adquirem. E depois olham para a situação e falam assim, mas eu não sabia que era assim. Eu posso dizer para vocês, existem vários caminhos de você olhar e falar, vale a pena isso ou não. A mesma coisa ter filhos, a mesma coisa ter relacionamento, a mesma coisa em qualquer área. Hoje existem todas as possibilidades que você pode planejar antes de tomar uma decisão. Eu falei do cachorro, que é algo comum que as pessoas acabam fazendo sem pensar. E depois se arrependem muitas vezes. Então nessa tomada de conscientização do consciente ou da dor, a gente vai falar, gente, sempre no consciente, por favor. Existem possibilidades de tomar decisão sempre no consciente. Dentro da AT, a gente fala que é decidir no estado de ego criança, baseado na emoção. Então a emoção de ter um animalzinho de estimação é o que ferve, que faz você ir lá e pegar aquele cachorro para adoção e adotá-lo. Porém, o seu estado de ego de adulto estava tão desligado que não se deu conta do tempo que um cachorro despende, a questão financeira, a questão de ficar levando e trazendo para o veterinário, de quando você não vai estar em casa, aquele cachorro vai ficar sozinho, como cuidar, toda uma logística que precisa ser pensada. E esse estado de ego que faz esse processamento todo é o estado de ego adulto, e não o estado de ego criança. E o estado de ego criança é o mesmo que faz a pessoa que bebeu demais no boteco falar, essa rodada é por minha conta, sem saber quanto vai custar aquela rodada para todo mundo, sem saber se tem dinheiro ou limite no cartão para pagar aquela rodada para todo mundo. Então, essas decisões tomadas baseadas no passado, no estado de ego criança, no lá e então, na emoção, tendem a terem sucesso. Esse estado de ego criança, que eu falei, ele é importante no nosso dia a dia, a gente ativá-lo frequentemente, porque é ali que está a nossa fonte de alegria, de diversão, de criatividade, porém, adequadamente aplicado no nosso dia a dia. E não essa coisa da isca, do efeito elástico, de te puxar um comportamento, uma decisão emotiva, sem ter noção da realidade. Não fica adequado, não fica proporcional ao que está acontecendo no aqui e agora. Então, é muito importante lembrar disso. Toda e qualquer decisão, inclusive a de autoconhecimento, precisa partir do estado de ego adulto, ciente das consequências. Importantíssimo, gente. Lembrem disso, foquem nisso. Vocês podem estar pensando, o que é esse adulto, o que é essa criança que o Rubens está falando, pelo amor de Deus? Gente, é muito importante entender isso. É aí que está a base da análise transacional. Na hora que você começa a perceber, nós todos temos o estado de ego adulto, pai, criança dentro da gente. E quando a gente começa a entender isso, você começa a tomar atitudes e decisões com outro nível de compreensão. De nível de compreensão. Você começa a olhar e falar, opa, eu nem sabia que eu poderia estar
numa tomada de decisão tão consciente. E as tomadas de decisões conscientes faz toda a diferença, tá? Então, quem não conhece ainda, a gente tem um curso chamado de Análise Transacional, que é um curso específico. E quem está fazendo o curso do Vida que Funciona, quem já está com a gente na jornada do Vida que Funciona, não no grupo VIP, no curso realmente, tem toda essa informação sobre os estados de ego, criança, adulto e pai. E todas as consequências e os desdobramentos que isso existe. Então, vale muito a pena conhecer, gente. Eu vou falar upgrade. Dá um aumento muito grande da tua compreensão dos seus relacionamentos e como você age nas suas tomadas de decisão, tá? Fiquem atentos a essa questão. Vamos para a próxima pergunta, então. Mara, você responde pra gente. Durante o processo de autoconhecimento, se eu vejo que deveria mudar algo, mas não dou conta, como faço para não me sentir culpado? Então vamos pensar a primeira coisa. Não dou conta. A gente vive muitas vezes Vocês conhecem aquela história do cachorrinho correndo atrás do rabo? E você acaba achando que não dá conta? E a gente sempre vai dizer assim, não dá conta ainda. Porque se você quer, você vai dar conta. Talvez agora, nesse momento, você ainda não dá conta. Porque tudo é um processo. Então, muitas vezes você quer e verifica a necessidade de uma mudança, mas naquele momento ainda você não está preparado ou as pessoas que estão ao seu redor estão te segurando para essa mudança. Porque, como eu falei, a mudança gera desconforto. E isso, as pessoas ao teu redor começam a perceber você mudando e começa a te puxar para trás para você voltar àquele padrão que tá todo mundo acostumado, que é mais calminho, que é conhecido. mais... Às vezes nem é calmo, às vezes é só porque é conhecido. Às vezes não é nem um pouco calmo, na verdade, mas é conhecido e dá segurança por ser conhecido, mas não é bom. Então, quem tá fazendo você não progredir ou não andar é esse medo, é essa culpa, é essa dificuldade. Então, primeira coisa é, você está tendo permissão? Você está conseguindo essa permissão de você mesmo? De você mesmo fazer o processo de mudança? Ou você está conseguindo essa permissão dos que estão ao seu redor? Que às vezes a gente precisa ter uma conversa. Eu vou contar para vocês um momento, eu sempre trago as histórias da Marina porque eu acho muito lindinha. Ela chega pra gente muitas vezes, ela fala assim, eu tenho permissão para tal coisa? E ele fala, filha, quem vai permitir isso é você. Você acha que você tem permissão para isso? Ela fala assim, eu acho, mas eu preciso da permissão de vocês. E eu acho legal isso porque ela só tem 14 anos, ela realmente precisa da permissão nossa e a consciência dela de que ela precisa disso. Então é isso que eu falo para vocês, vocês estão acima dos 18, vocês têm a permissão de fazer essa mudança, porém tem que estar aqui dentro. Vocês estão se permitindo? E se tem alguém segurando você ao redor, seria interessante conversar com essas pessoas para você conseguir essa permissão, talvez isso é importante para você. Isso é processo terapêutico, gente. Sabe, às vezes a gente acha que terapia é só dentro do set terapêutico com a psicóloga. É uma questão bem importante de tratar, desculpa te interromper, mas tem uma diferença grande de processo terapêutico e processo psicoterapêutico. Tem vários processos terapêuticos que podem te ajudar a se desenvolver. Os processos psicoterapêuticos vão trabalhar questões e os terapêuticos outras questões. Então, sim, o processo de autoconhecimento é um processo terapêutico que independe da atuação de um profissional, por exemplo, da psicologia. O profissional da psicologia pode colaborar no processo de autoconhecimento e desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Porém, o processo de autoconhecimento é um processo terapêutico, porque você acaba se compreendendo e curando muitas feridas que estavam ali ardendo, doendo. Você se permite cuidar delas e olhar para elas. Muitas talvez você precise de auxílio de um coach, de um psicólogo, de um mentor, porém, muitas você pode dar conta sozinho, autonomamente, que é, de novo, voltando à teoria de análise transacional, o fim principal da análise transacional, que o ser humano tenha autonomia. Autonomia. Um dia a gente vai fazer uma live sobre autonomia, o que significa exatamente autonomia. Certo? Perfeito. É bem lembrado isso, gente. É importantíssimo. Pegue essas informações, olhem para a vida de vocês, reavaliem. Porque, gente, eu vou viver sempre falando isso.
É tão bom. É tão bom quando você dá essa subidinha, quando você começa a compreender e fala, meu Deus, por que eu não vi isso antes? Quantos livros eu leio que eu falo, meu Deus, por que eu não li isso quando eu tinha 20? Seria muito melhor. Então é isso que a gente tem trazido para vocês e espalhado essa informação para vocês. É uma questão importante que a Mara comentou, a questão do combinar para ter permissão do grupo que você está inserido para o seu processo de mudança, dentro do processo de mentoria integrativa relacional e também lá no nosso curso do Vida que Funciona, eu sempre comento e explico detalhadamente, coisa que aqui na live às vezes não dá para fazer e compreender adequadamente, é o campo comum de convivência contratado. Existe um campo de convivência que é desenvolvido e se ele for contratado, ele vai ser muito mais benigno, ele vai ser muito mais... como é que eu posso explicar? Ele vai ser muito mais confortável para todos que ali transitam naquele meio, porque as demandas individuais podem ser colocadas, discutidas e atendidas baseadas nas disponibilidades de todos que fazem parte daquele campo. Então é importante essa conversa para obter permissão, inclusive. Então o campo comum de convivência contratado é uma peça fundamental em qualquer tipo de relacionamento. Rubens, durante o processo de autoconhecimento, pode acontecer recaídas e assim volta-se ao comportamento antigo. Como sair desse ciclo? O que fazer quando acontecem essas recaídas? Então, respondendo, sim, é normal recair. A Mara já tinha respondido. É normal um processo. A gente brinca, chama isso de efeito elástico. É como se fosse um elástico te puxando de volta. Você anda, ele te puxa de volta. Você anda, ele te puxa de volta. Faz parte do processo, na verdade, essas recaídas acontecerem e até com certa frequência. Qual que é a saída para você não recair? A saída está nela mesma, no processo mesmo, que é o autoconhecimento. Quando você se autoconhece, e daí a importância, às vezes, de um mentor, por exemplo, você conseguir compreender quais são as suas pedras de tropeço, você consegue identificar, putz, tropecei. Dali a pouco, você vê a pedra e fala, vou tropeçar e tropeça. Daqui a pouco você reconhece a pedra que faz você tropeçar e fala, eu vou tropeçar. E você para antes. É assim que funciona o processo. Então, tem pessoas que veem a pedra, sabem que vão tropeçar, tropeçam e se sentem culpadas e entram naquele ciclo. Porém, é um processo, é normal isso acontecer. É preciso identificar quais são essas iscas. Muito bem, identifiquei quais são as iscas, quais são as pedras que eu tropeço. A primeira atitude para você conseguir dar conta é buscar identificar onde elas estão. Em quais setes que você frequenta que são mais comuns essas iscas acontecerem. Você descobrindo, talvez seja adequado você se privar um pouco desses setes, de não frequentar aquele lugar. Pô, mas é no meu trabalho, como que eu não vou trabalhar? Tem outra saída para isso. Mas podendo se privar, para quê? Para que você melhore seu arsenal para lidar com aquilo. A partir do momento que você melhorou o seu arsenal, você vai lá experimentar atitudes e posicionamentos diferentes e ver se funciona e como funciona. E daí você vai de novo e volta e vai de novo, até você chegar numa conclusão de como você deve agir para ter o resultado que você quer e não tropeçar mais. Tá, essa é uma situação que eu não tenho como desviar, porque é o meu trabalho, tem lá, minhas pedras de tropeço estão todas lá no meu trabalho, por exemplo, ou dentro da minha casa. Eu tenho que todo dia dormir em casa. Como que eu faço para me livrar dessas iscas? Você não vai livrar-se dessas iscas porque elas vão estar presentes. Você vai identificá-las e aprender a conviver pacificamente, sem mordê-las. Eu brinco, por um tempo eu fui chocólatra, eu não podia ver chocolate que eu tinha que comer. Hoje eu consigo conviver pacificamente, boto a barra de chocolate, ela dura bastante tempo na minha frente se eu precisar dar uma mordida nela. Eu consigo não morder a isca. Então o autoconhecimento aplicado, não o autoconhecimento simplesmente para entender filosoficamente como é que eu funciono. Não. O autoconhecimento aplicado para que você possa tomar decisões de alternativas de comportamento, para escolher não morder aquela isca que você habitualmente engole e vai para o comportamento antigo. Então,
respondendo a pergunta que é, durante o processo eu caio de novo e de novo, o que fazer com isso, como sair desse ciclo, é o autoconhecimento, porém o autoconhecimento aplicado, buscando alternativas de comportamento, buscando entender que sentimentos eu tenho com quais e quais reações, para que você desenvolva alternativas. Alternativas postas, você vai testando e experimentando cada uma delas. É justo você experimentar, para você escolher qual lhe cabe neste momento de vida. E lembra, é um processo indefinido, por tempo indefinido. Você hoje pode ter uma alternativa que funcione e pode ser que daqui 5 anos ela não funcione mais, ela fica defasada. Por isso a constante atualização necessária, o processo de autoconhecimento necessário. Porque lembre-se, quando a gente está falando de relacionamento, e a nossa vida é baseada em relacionamento, tudo que a gente faz ou deixa de fazer, escolhe ou deixa de escolher, é baseado em relacionamento, a gente o faz e a gente tem uma resposta do outro. Assim como você pode estar mudando ou não, o outro pode estar mudando também. E esse ajuste fino dos dois processos precisa ser cuidado também. E quando a gente fala de dois, e quando está numa equipe de trabalho, e quando está numa empresa que tem chefe, tem subalterno, tem gerência, tem diretoria, como que funciona? Da mesma maneira. Constrói-se os campos comuns de convivência e busca-se trabalhar as suas deficiências particulares para contribuir para que o todo funcione. Isso vale para a família, pai, mãe, filho e todos que vivem naquele microambiente ali. Todos cuidam de si primeiro, para trazer o que podem contribuir para que o grupo floresça. E não cobrar do outro para que o outro resolva uma questão que é sua para que o grupo floresça. Isso não vai funcionar ou pode funcionar por um curto período de tempo. Né? Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta está direcionada a mim, mas vai ser sua. A minha? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você é um mentor? Ah, tá. E assim, gente, tem uma pergunta aqui que pergunta sobre a questão da mentoria. E estava direcionada a mim, mas eu vou passar uns 4 minutinhos, acho. Não, ali, ó, 51. Ah, no Instagram a gente tem menos mesmo. É a última pergunta, galera. Well. Depois a gente fala a próxima, tá? Na próxima live a gente fala as outras. Vamos lá, essa é a última. De novo, Rubens. Diante de tantos desafios para se manter no caminho do autoconhecimento, é prudente um acompanhamento com psicólogo ou fazer uma mentoria paralelamente? Como o Rubens é mentor e ele tem trabalhado com mentoria, eu prefiro que ele responda do que eu responda, porque ele vai ter um aprofundamento melhor para falar isso para vocês. Assim, cada um sabe onde o seu calo aperta. Então, você que está iniciando um processo de autoconhecimento, se durante esse início de autopercepção, de autoconhecimento mesmo, de entender o seu funcionamento, você estiver tendo dificuldades e até que ponto você suporta ou consegue lidar com essa dificuldade, é você que vai dizer. Tem pessoas que lidam com dificuldades homéricas. Tem gente que qualquer dificuldade pequena paralisa. E, de novo, a primeira mudança de paradigma e daí vem dentro do processo, tem gente que consegue fazer isso muito facilmente e algumas pessoas não, entender que essas chamadas dificuldades nada mais são do que desafios a serem vencidos. E se a gente for pensar assim, quem tem que vencer o desafio? O psicólogo? O mentor? Você. Estes vêm para colaborar no processo. Ó a palavra, colaborar. Trabalhar em conjunto com você. Então as pessoas, e aí que eu quero chamar a atenção, esperam, depositam uma expectativa em um profissional, seja ele qual for, de que o seu próprio problema vai ser resolvido pelo outro. Sinto lhe informar, não vai. É um processo colaborativo. E dentro da mentoria, que a gente gosta desse conceito e gosta de trabalhar assim, co-construído. É uma jornada construída juntamente, mentor e mentorado, para que ambos transitem por esse caminho, com as experiências de ambos. O mentor não é nenhum guru que sabe todas as coisas. O mentor é um ser humano como você, que vai estar aprendendo e passando pelo processo dele
com um supervisor e ao mesmo tempo vai estar passando junto com o seu processo, te supervisionando no seu processo. Então, nestes casos onde você percebe que realmente você não dá conta, ok, ajuda de um profissional. Qual profissional? De novo, você decide. Você pode já ter tido experiência com psicólogo, com coach, com mentor, e você vai ver o que naquele momento te caberia melhor servir. Eu, particularmente, porque eu sou mentor, eu vejo a mentoria integrativa relacional funcionar colaborativamente de maneira fenomenal na vida das pessoas. E sim, durante o processo de mentoria, N vezes a gente precisa comentar, e isto talvez seja interessante ser trabalhado no set psicoterapêutico, porque isto aqui tem questões que precisam ser tratadas psicoterapeuticamente. Então, sim, vai para o psicólogo, 1, 2, 10, 20, 30, quantas sessões você precisar para dar conta daquela questão especificamente. Mas sim, é interessante? Claro que é interessante você ter alguém te acompanhando, né? Caminhar junto é sempre melhor do que caminhar sozinho. Porém, é um processo que é seu, é um processo que é individual. E qualquer profissional, a sua escolha, você vai sentir a necessidade, você vai julgar se sim e se não, e qual profissional. Se um mentor, se um coach, se um psicólogo lhe vai ser útil naquele momento. E para quê? E dentro da escolha autônoma, eu diria para vocês, as lives, o nosso curso, por exemplo, do Vida que Funciona, que vai te dar ferramentas e conhecimento que serão suficientes para você dar conta de um tanto de coisas que cabem a você. E dentro do processo, preciso disso, preciso daquilo, você vai chamando e vai pegando mais colaboradores no processo. Mas sim, é importante ter isso na mente. Não é necessário, não é condição sine qua non ter alguém te acompanhando. Não, você sim pode ser autônomo. Lembra que eu falei? É um primordial para a gente da análise transacional buscar a autonomia do ser humano. Então sim, você pode ser autônomo. Tem questões que você vai buscar ajuda e vai conseguir. Tem questões que você vai buscar ajuda, mas a ajuda está dentro de você mesmo. Então você precisa se conhecer, se ajudar, se perceber, se permitir, ter paciência no processo, né? Um dia a gente vai fazer uma live sobre os 7 P's, hoje eu falei 4 P's para vocês, é importante sabê-los. Então é assim que eu diria para vocês. Então sim, é importante? É importante ter algum. É condição? Não é condição. Você pode e deve fazer o seu autodesenvolvimento autonomamente. E sim, mentoria colabora, o curso colabora, o psicólogo colabora, o coach colabora, todos colaboram, desde que você esteja pronto para cada uma das coisas, indo com a expectativa adequada. Ninguém vai resolver o seu problema senão você mesmo. Isso é uma coisa que eu sempre falo, gente. Ninguém vai viver a sua vida a não ser você. As pessoas chegam assim, ó, o problema é tão meu, que eu dou para quem eu quiser para ele resolver. Mais ou menos assim. Minha vida tá tão ruim que a culpa é toda minha. E é tão minha que eu passo a culpa, eu ponho a culpa em quem eu quiser da minha vida tá ruim. Porque é assim que funciona. A questão está dentro de você, o problema, a necessidade de desenvolvimento, a dor, seja o nome que você queira, o desconforto, o nome que você queira dar para o que você precisa resolver aí, está dentro de você. Gente, então assim, olha, tá terminando, a gente tem que encerrar. É verdade. Mas é importante vocês buscarem essa compreensão de tudo isso que a gente falou, espalhem para as pessoas, avisem as pessoas que a gente está toda quarta-feira aqui com vocês, ok? Às 20h21. Agora a gente vai lá pro grupo Vida que Funciona pra gente terminar nossas discussões. Bom, quem tá no grupo Vida que Funciona, vamos pra lá discutir. Pessoal, boa noite, obrigado pela presença de todos. Nos vemos quarta-feira que vem.